buenas tardes a todos, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos panelistas e aos nossos associados que trabalharam intensamente para a realização desse webinar, que marca também a nossa divulgação de um DSO Brief, que é a maneira como a gente chama os nossos papers, sobre qualidade da distribuição, que é um tema extremamente relevante dentro do segmento de distribuição. Então, eu vou passar aqui, começar passando para vocês alguns slides sobre a Adelat, para que conheçam melhor, né? Estão vendo? Sim. Obrigada. A Adelat é composta por 18 membros, somos distribuidoras ou associações de distribuidores que estamos presentes em 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala e Peru, alcançando 70 milhões de unidades de consumo e mais de 300 terawatts-hora no total de energia distribuída e ao redor de 160 milhões de pessoas. Então, aqui estão os nossos objetivos: aumentar a representatividade, em primeiro lugar, defender os interesses dos associados, e, em segundo lugar, a construção do conhecimento compartilhado por meio das boas práticas, estimulando a troca de experiências, que é o que a gente está fazendo hoje. A inserção na agenda pública com diálogos relevantes com tomadores de decisão dos países da região, aumentar a representatividade e criar alianças globais e locais, sempre estimulando o diálogo sobre os desafios que os países da América Latina têm na transição energética, com foco no segmento de distribuição. Então, falando da geração de conhecimento, nós temos alguns documentos estruturais. O primeiro é o paper de regulação e o outro um paper sobre os investimentos que são necessários para habilitar as distribuidoras da América Latina na transição energética. E os nossos GSO Briefs, que são sempre acompanhados de webinars. Nós já fizemos de prorrogação das concessões em maio, mobilidade elétrica em março, qualidade da distribuição, que é o que nós estamos fazendo hoje, e resiliência. Fizemos um webinar em janeiro e vamos lançar em seguida um DSO sobre resiliência. Na sequência, para o segundo semestre, nós temos integração entre entre o setor de telecomunicações e distribuição, a otimização na cadeia de fornecimento, a digitalização da rede e a transição das distribuidoras de DNO, Distribution Network Operators, para DSO, que são as Distributor System Operators, não? Então, aqui nós temos um panorama dos webinars que nós já fizemos. Esse é o nosso 4º webinar nesse ano de 2024. Tivemos resiliência, então, como eu comentei, em janeiro, mobilidade elétrica em março, prorrogação de concessões em maio, e agora nós vamos conversar sobre qualidade da distribuição. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Roberto Cajamarca, que é o nosso diretor de conhecimento. Ele vai mostrar um pouco do nosso DSO Brief, que foi um trabalho, como eu comentei, feito a várias mãos pelos associados da Adelat, juntando o status da regulamentação sobre incentivos para melhoria da qualidade, os próprios indicadores de qualidade e a parte operacional de tecnologias também, né? Sobretudo vindas da transição energética. E, na sequência, eu vou, então, passando a palavra para cada um dos nossos panelistas. Hoje a gente tem a presença do Rodrigo Santana, que é o diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia do Grupo Energisa, do Fábio Lancelotti, que é diretor técnico comercial do Grupo Energisa. Eles vão fazer também uma dobradinha falando como é que o Grupo Energisa lida com o tema da qualidade da distribuição.
O Alfredo Galegos vai falar, ele é engenheiro de estudos na FENACOPEL, que é uma das nossas associadas, e depois eu vou passar a palavra para o Bruno Ivamoto, que é diretor da Latin American Business da SC Electric Company. Então, como eu comentei, agora a gente passa a palavra para o Roberto Cajamarca e ele vai falar um pouco do nosso paper, A Qualidade da Distribuição da Energia Elétrica na Transição Energética, Desafios e Boas Práticas Regulatórias. Obrigada. Buenos días a todos y muchas gracias a Alessandra y muchas gracias a todos los participantes por conectarse a este webinar que esperamos sea de mucho interés para ustedes acerca del tema de la calidad de la distribución. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sim. Bueno, muchas gracias. Como decía Alessandra, hoy estamos lanzando este DSO Brief, que es como llamamos a nuestros artículos temáticos, nuestros papers temáticos, sobre la calidad de la distribución en clave de transición energética y cuáles son los desafíos y las buenas prácticas regulatorias que pueden servirnos como lección a los distintos países para la puesta a punto de nuestros sistemas de distribución para los temas relacionados con la transición. Entonces, para abrir esta discusión, primero hay que reconocer que América Latina ha hecho avances importantes en los últimos años relacionados con la mejora en la calidad de la distribución, pero que, sin embargo, hay aún oportunidades de mejora relacionadas con la calidad y particularmente se requieren niveles superiores de indicadores de calidad del servicio para las nuevas dinámicas que implica la transición energética. ¿Y cuáles son esas nuevas dinámicas? Por un lado, una mayor electrificación del consumo, un cambio del paradigma de una distribución que tradicionalmente era pasiva y que ahora tiene una interacción mucho más activa por parte de usuarios, de prosumidores, de recursos energéticos distribuidos y también un cambio de unos flujos que tradicionalmente eran unidireccionales a unos que ahora son bidireccionales e incluso en red. Y esas nuevas dinámicas plantean unas nuevas necesidades, que son unas inversiones muy importantes en infraestructura, en nuevas tecnologías. Y para que esas inversiones se realicen, tienen que existir incentivos regulatorios que se diseñen en un equilibrio económico, es decir, de sustentabilidad financiera para las distribuidoras, pero también un equilibrio tarifario porque este nivel de nuevas inversiones pues también va a implicar desafíos en cuanto a la remuneración de la actividad de distribución para cada una de las empresas. Entonces, es importante primero identificar que existen factores que influyen en la calidad de la distribución y que deben ser tenidos en cuenta en el momento de diseñar estos esquemas de regulatorios y incentivos. Por un lado, la regulación influye en la calidad e incluso un análisis de una consultora denominada VA Energy Solutions identifica que hay una relación negativa entre el valor agregado de distribución que es fijado por los reguladores y los niveles de calidad y los indicadores de calidad que alcanzan las empresas. Entonces se requiere que existan, primero que todo, incentivos positivos para las inversiones en infraestructura y en tecnología por parte de las empresas y una institucionalidad que funcione para hacer válidos esos incentivos. Por otro lado, las características de las redes también influyen en la calidad. Por ejemplo, la configuración de la red. Una red radial tiene menores costos de instalación y operativos que una red mallada, pero al mismo tiempo su redundancia la hace más vulnerable a interrupciones. En materia de densidad de usuarios, también una mayor densidad hace más fácil alcanzar niveles superiores de calidad que zonas de menor densidad como son las zonas rurales. Y también hay una relación entre calidad y pérdidas. Eh,
cuando existen altos niveles de pérdidas, por ejemplo, por conexiones ilegales, etcétera, etcétera, eso afecta, digamos, los niveles de interrupciones y puede llevar también a aumentos en costos de operación y mantenimiento, etcétera, que hace más desafiante alcanzar los mismos niveles de calidad. Y por último están los eventos externos, como los climáticos. En el cambio climático cada vez se hace más frecuente la ocurrencia de eventos climáticos extremos que afectan la calidad y eso tiene que ser considerado el momento de diseñar la regulación y los incentivos. Y por otro lado, las afectaciones por parte de terceros como ocupantes, limitaciones de acceso a la infraestructura también pueden impactar los tiempos de respuesta y por tanto la calidad. Eh, en el documento hicimos, con la ayuda de nuestros asociados y de la información que ellos nos aportaron, un panorama acerca de la calidad y de los esquemas regulatorios de la calidad en América Latina. Y encontramos algunos, digamos, hechos relevantes. Primero, uno que ya, digamos, ha sido ampliamente discutido en muchos espacios, es que en América Latina todavía los indicadores de calidad los medimos en términos de horas, mientras en Europa se miden en términos de minutos, que sin embargo ha habido unas mejoras de la calidad que hay que reconocer que han sido importantes durante los últimos años. Tercero, que los indicadores promedio por país que ustedes ven en el lado derecho esconden profundas diferencias que hay al interior de los mismos países, porque son muy distintos los niveles de calidad que en América Latina se han alcanzado en las grandes áreas metropolitanas con respecto a los que existen en zonas rurales o de baja densidad. Y por último, pues también hay una dificultad en la comparabilidad de los indicadores porque hay una diversidad de métricas, de duración y de frecuencia, porque, por ejemplo, mientras Argentina, Chile, Colombia, Perú usan el SAIFI y el SAIDI, en Ecuador y Guatemala se usan el EPMIC y el TETIC, y en Brasil se usa el FEC y el DEC, y eso de alguna manera hace difícil comparar adecuadamente los niveles que han alcanzado cada uno de estos países. Eh, Nosotros adicionalmente hicimos una encuesta, un sondeo entre las empresas asociadas a DELAT acerca de cómo eran sus indicadores propios de calidad en los últimos años, particularmente para aquellas que usaban SAIFI y SAIDI, y encontramos algo que ratifica el punto que les mencionaba acerca de mejora en los últimos años, y es que para una muestra de 15 empresas que reportaron sus indicadores a DELAT, encontramos una mejora consolidada de 17% en el SAIFI y 19% en el SAIDI entre los años 2019 y 2022, que creo que es muy, muy importante. Adicionalmente, con ayuda de nuestros asociados, hicimos un panorama acerca de cuáles son los esquemas regulatorios de la calidad del servicio en cada uno de los países a través de algunos criterios, como por ejemplo cuál es el origen de la obligación, que en la mayor parte de los casos se origina en la regulación nacional, aunque en otros casos también, como en de la Argentina y de Perú, se origina también en los contratos de concesión. En Argentina adicionalmente hay regulaciones de nivel provincial. La existencia o no de metas de calidad a nivel medias, a nivel de sistema, así como metas a nivel de usuario, la existencia o no de incentivos económicos o incentivos tarifarios por el cumplimiento de esas metas, la existencia o no de compensaciones individuales por interrupciones a los usuarios, cuál es el funcionamiento o cómo están definidos los eventos excluibles, los eventos que se excluyen del cálculo de los indicadores de calidad del servicio, y también si hay mecanismos o no de reporte y supervisión. No vamos a mencionar, digamos, las características individuales de cada país, pero sí podemos identificar algunos patrones, como por ejemplo que todos los países incluyen metas a nivel de sistema, lo que nos parece muy importante, y a nivel de usuario, y también existen compensaciones individuales en cada uno de los países. Sin embargo, las metas a nivel de sistema en algunos casos están diferenciadas, en otros no. Entonces creemos que es importante ahí la inclusión de diferenciación según el contexto, por ejemplo, según la densidad de usuarios, según las características de la red, según el historial del propio distribuidor, como es el caso de Colombia, que incluye, digamos, la historia propia del propio distribuidor en el momento de definir las metas para los periodos tarifarios siguientes. En cambio, en los incentivos por cumplimiento encontramos que existen en Brasil, en Colombia y en Perú, pero no necesariamente en otros países. Nosotros consideramos que esa es una buena práctica regulatoria que debería explorarse y que debería, digamos, ser incorporada en los demás esquemas regulatorios.
La definición de los eventos excluibles tiene en términos generales las mismas características, incluyen interrupciones de muy corta duración, por ejemplo, menores a 3 minutos, desconexiones programadas por mejoras de la red, eventos de fuerza mayor, casos fortuitos, eventos climáticos o extremos o de características naturales, interrupciones atribuibles a terceros, como por ejemplo a los usuarios o a los generadores, o a situaciones, digamos, de racionamiento o definidas por las autoridades o por situaciones de seguridad. En general, las definiciones del alcance de los eventos excluibles son principalmente similares para todos los países, pero en algunos países hay mayores hay una mayor carga de la prueba que se impone sobre las empresas a la hora de documentar estos eventos para que sean autorizados y avalados por parte de los reguladores. Entonces, ahí también creemos que es un punto en el que algunos de los esquemas regulatorios pueden avanzar, pues muchos de estos eventos escapan del control de las empresas y si bien están fuera del control de las empresas, sí se les impone a las empresas esfuerzos muy importantes a la hora de documentarlos y de probarlos para que el regulador se los avale. Y por último, en términos de reporte y supervisión, también encontramos que en términos generales, en todos los países se establece una obligación de reporte de indicadores de calidad para la autoridad reguladora o supervisora, pero algunos países tienen mejores mecanismos de transparencia y de publicidad de sus indicadores que otros. Por ejemplo, en el Brasil, en Chile, en Ecuador y en Perú se publican anualmente los indicadores de calidad para la consulta pública e incluso en algunos de los países se establece un ranking anual de cuáles son las empresas que tienen un mejor desempeño en materia de indicadores de calidad, lo cual también consideramos un esquema que puede ser valioso para los demás países. Adicionalmente, eh, hay algunos desafíos, digamos, que hemos identificado que la transición energética representa para los temas, digamos, para la evolución de la calidad del servicio, como por ejemplo, ya lo mencionábamos, una mayor electrificación del consumo, que va a implicar retos en materia de capacidad de la red, de gestión de los picos de demanda, de balance de cargas, la incorporación de recursos energéticos distribuidos como generación distribuida, sistemas de almacenamiento, el desarrollo de microredes o de smart grids. Estos recursos de generación, digamos, tienen unas características de variabilidad e intermitencia que hacen que se requieran mejores sistemas de control, mejores sistemas también de ciberseguridad. En términos de movilidad eléctrica, pues va a haber cada vez un mayor despliegue de infraestructura de carga que representa unos retos en términos de identificar y de poder modelar los patrones de demanda de la carga de vehículos eléctricos que también van a generar unos picos que son, digamos, desafiantes para las redes. Y en términos de resiliencia, pues también una mayor incidencia de eventos climáticos extremos asociados también a todas las dinámicas del cambio climático. Y un elemento transversal que nuestros asociados también nos pidieron mencionar y nos mencionaron con mucho énfasis, que es todo lo relacionado con los permisos y las licencias de las autoridades para también el desarrollo de las infraestructuras que en algunos países, digamos, vienen siendo cada vez más complejos. En ese sentido, incluimos en el documento una discusión acerca de las buenas prácticas regulatorias sobre calidad del servicio. Eh, y definitivamente, digamos, hay un patrón y es que una regulación por incentivos está asociada con una mejora en los niveles de calidad. Y esta regulación por incentivos es muy valiosa porque puede alinear los intereses de las empresas distribuidoras con los objetivos de calidad establecidos por las autoridades. Y hay varias dimensiones que la regulación por incentivos puede incluir: las tarifas basadas en desempeño, los incentivos por cumplimiento de metas en el largo plazo, las penalizaciones por incumplimiento de los mínimos exigibles, una definición clara de eventos excluibles y de cómo estos eventos son avalados por los reguladores, mecanismos de reporte y supervisión y también mecanismos de participación y de transparencia ya de cara al consumidor, como lo mencionábamos cuando mirábamos el esquema regulatorio de cada país. Y hay algunos casos de éxito que nos pueden servir como, digamos, ejemplo de avances regulatorios en materia de calidad del servicio, en particular el modelo RIO implementado por el Reino Unido, pues de alguna manera es como la vanguardia en términos de regulación por incentivos. Es un modelo en el que el ingreso
está atado a incentivos por eficiencias y reducción de costos, pero también a criterios de innovación en tecnologías, en nuevas tecnologías y soluciones, y a resultados relacionados con metas de calidad, pero también de seguridad, de sostenibilidad y de criterios de servicio al cliente. Y en Estados Unidos también se han hecho programas de incentivos similares al Río. Existen iniciativas muy interesantes para fomentar el despliegue de redes inteligentes, de microredes, de inversiones relacionadas con resiliencia, también frente a eventos naturales o a ciberataques. Es muy, digamos, interesante el caso de California, y ustedes van a tener, digamos, acceso a la documentación de este webinar en la que van a poder ver cómo funcionan estos esquemas, y también unos programas muy dinámicos relacionados con eficiencia energética y respuesta de la demanda que han ayudado, digamos, a mejorar la calidad del servicio en los últimos años. Entonces, para cerrar, eh, digamos, el documento identifica algunas mejoras regulatorias que pueden ser útiles para los avances en materia de calidad del servicio en los países de la región. Inicialmente, una estabilidad regulatoria y normativa que genere confianza en las empresas para realizar inversiones que son inversiones de largo plazo y poder planificar, digamos, el desarrollo de las redes. Unos estándares claros y unos incentivos equitativos que permitan que las empresas actúen bajo las mismas directrices y faciliten la comparación y la evaluación de los indicadores de calidad. Una remuneración de la inversión basada en costos reales y no en costos, digamos, teóricos de una empresa modelo, como aún ocurre en algunos de los países de la región. Unas metas que sean, por un lado, alcanzables y por otro lado, adaptables al contexto, porque no son los mismos retos en materia de calidad del servicio para comunidades rurales que para zonas urbanas. Incentivos económicos por el cumplimiento de metas de calidad que promuevan la incorporación de innovación y de tecnología que actualmente bajo los esquemas regulatorios actuales no son viables financieramente para las empresas. Claridad en las condiciones para la definición de los eventos excluibles que no impongan cargas probatorias excesivas para las empresas relacionadas con eventos que están por fuera de su control. El fomento de inversiones en automatización y digitalización, la promoción de asociaciones públicas y público-privadas pueden ser de mucha utilidad, pues pueden ayudar a combinar la experiencia y los recursos del sector privado con los objetivos, digamos, en materia de calidad de las autoridades. El desarrollo de incentivos fiscales y mecanismos de acceso a financiamiento para la inversión también puede ser útil, sobre todo en el caso de las distribuidoras pequeñas y de las que son cooperativas. La incorporación de criterios de resiliencia en los esquemas de remuneración puede ayudar a que haya inversiones dirigidas a que las redes sean más resilientes en el caso de eventos extremos. Actualmente, desde el punto de vista de los indicadores de calidad, únicamente se consideran estos eventos como eventos excluibles, pero no existen mecanismos, digamos, de incentivo para el desarrollo de infraestructura que permita enfrentar de mejor manera estos eventos. La facilitación de permisos y licencias para el desarrollo de infraestructura de distribución, y por último, el desarrollo de mecanismos mejores de transparencia y participación, como la publicación de informes de calidad, el involucramiento de la comunidad en planificación y gestión de proyectos, etcétera. Entonces esperamos que este haya sido un panorama, digamos, completo, aunque un poco general acerca del documento que ustedes van a tener acceso al finalizar el webinar, y esperamos también que sea un buen abrebocas para la discusión que vamos a tener con los demás expertos que nos van a acompañar a lo largo de este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Nosotros estamos com a apresentação em português e em espanhol, para quem quiser acompanhar, sobretudo em português, e também com os trabalhos que foram mencionados pelo Roberto, né, em relação ao BID, e também os projetos do Reino Unido e dos Estados Unidos. Muito bem, agora vou então apresentar o nosso primeiro panelista, que é o Rodrigo Santana. O Rodrigo é economista, com experiência em mercados regulados de infraestrutura há 19 anos. Nesse período, atuou na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e no Ministério das Minas e Energia no Brasil.
Atualmente está no setor privado como diretor do Grupo Energisa e é responsável pela estratégia regulatória do portfólio de ativos do grupo. Eu digo para vocês também que o Grupo Energisa é um grupo pelo qual eu tenho muito carinho, porque foi onde eu trabalhei por 15 anos. É, Rodrigo, boas-vindas. Tudo bem com você? Oi, Alessandra, obrigado pelo convite. Agradecer a você, a Delate, por estar nos proporcionando estar aqui neste evento para aprender, né? Aprender com você, aprender com os colegas panelistas que têm grande experiência. A apresentação do Roberto aqui, eu já trouxe vários insights importantes, né, para a gente discutir. Vou buscar navegar em alguns deles, né, mas ao longo da apresentação, ao longo do debate, a gente espera contribuir e enriquecer este tema. Queria também, Alessandra, enaltecer também a Delate, né? Ela, acho que muito além de ser uma associação das distribuidoras de energia da América Latina, ela está se posicionando, né, como uma referência internacional de boas práticas e que vem contribuir, né, com o segmento de distribuição para se reposicionar, né, frente a essas mudanças que estão ocorrendo, notadamente relacionadas à transição energética. Obrigada. Feliz de ouvir isso de você. É isso aí, né? Esse é o nosso propósito mesmo, né? Bom, eu vou começar então fazendo a pergunta ao Rodrigo, né? Considerando a experiência da Energisa e do Brasil, peço para que comente sua opinião sobre o esquema de incentivos regulatórios que existe no Brasil para melhorar a qualidade da distribuição, incluindo a metodologia de expurgos. Você acha que é um esquema que incentiva a melhoria? Ô, Alessandra, com certeza, né, eu acho assim que a gente tem que balancear, né, a gente tem que fazer um balanço aí entre as regras de incentivo e ou a questão do expurgo é bem relevante, porque a depender da forma como o regulador trata, ela pode desincentivar, né? Então, depende da forma que vai ser abordada pelo regulador. Aqui nos slides, eu não sei se eu já posso compartilhar, Alessandra, e ao longo da apresentação eu iria tangenciar alguns desses aspectos. Pode seguir assim? Vamos lá. Projeto está aparecendo? Sim. Sí. Sim. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, assim, aqui serão poucos slides, né? Eu vou buscar falar um pouco do Grupo Energisa, do nosso portfólio, falar um pouco sobre o investimento, sobre a qualidade do nosso investimento no segmento de distribuição, depois entrar um pouco nas características da nossa área de concessão, os resultados, né, que a gente tem obtido, e aí entro, Alessandro, um pouco como a ANEEL define as metas, né, de qualidade e depois finalizo com todo o framework regulatório, né, algo que foi questionado no painel anterior. Então, seria um pouco assim que a gente vai navegar nesses breves minutos, tá bom? Aqui do Grupo Energisa, a gente atua em todos os segmentos, né, em toda a cadeia produtiva do setor elétrico. No segmento de distribuição, estamos com 9 concessões, essa área laranjada, né, atuamos no estado do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Rondônia, Acre. Então, são estados que fazem divisa com nossos parceiros latino-americanos, né? Então, fazemos divisa aqui com Paraguai, Bolívia, Peru. Ainda aqui no norte do Brasil, estamos também em Tocantins. No Nordeste, atuamos em 2 estados e em alguns municípios de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Em São Paulo, são mais de 80 municípios que nós atendemos e também no Paraná. Temos 13 concessões de transmissão, atuamos também na comercialização de energia e, recentemente,
entramos também no mercado de gás, né, que é um tema bastante discutido na transição energética. Especificamente sobre a distribuição de energia, veja que interessante esses números aqui dessas 9 concessões que eu comentei. Nós estamos aí em cerca de praticamente aí um quarto do território brasileiro, né? Cobrimos quase um quarto, né? Quase 24% do território nacional, mas em termos de clientes, de pessoas atendidas, estamos falando aqui da ordem de 10% da população brasileira, o que já nos traz aqui algumas características da área de concessão que eu vou explorar, que é o elevado grau de ruralidade de nossas concessões. Notadamente, né, nessa região de Tocantins, aqui do norte do país, Acre, Rondônia e Mato Grosso são áreas de extensa área territorial que naturalmente demandam tratamentos diferentes do que em outras áreas de concessão localizadas mais na região sudeste, né, que são áreas com carga mais adensada, ou regiões aqui do Nordeste. Então, o Grupo Energisa, por atuar em diferentes áreas de concessão, acho que a gente consegue dar um overview um pouco do Brasil e poder contribuir para esses desafios, né, relacionados a essas metas e indicadores de qualidade, como o Ronaldo comentou anteriormente, Roberto comentou anteriormente. Em termos de investimento, a gente vem investindo numa média aí de 3,5 bi por ano, né, nessas áreas de concessão. Aqui estou falando de investimento apenas nas distribuidoras de energia elétrica, né, apenas nas distribuidoras de energia elétrica. E por que desse volume de investimento? Em certa medida, buscando maior resiliência e prontidão operacional, né? Então, recentemente, esses últimos anos, o grau, né, o volume de CAPEX tem acrescido. Agora, em 2024, já estamos chegando aí a quase 5 bilhões de investimento, né, em 2024. E se a gente observar, mais do que o montante, o valor absoluto, é muito relevante a gente verificar a qualidade desse investimento, em que eu estou investindo, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui dessa distribuidora de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é uma região muito próxima, muito exposta a eventos climáticos com as distribuidoras do sul do país, né? Já tivemos recentemente, há cerca de 3 anos atrás, uma tempestade de areia, né, nessa região, que trouxe um grande desafio operacional para nós. E, naturalmente, numa características de região dessa forma, o investimento em resiliência e prontidão acaba sendo mais relevante. Um outro exemplo, essa empresa que é a Energisa Sul-Sudeste, em que ela atende cerca de 80 municípios em São Paulo. Em novembro do ano passado, tivemos um evento climático severo, né, no estado de São Paulo. Esses municípios da Energisa Sul-Sudeste foram muito afetados, né? E mais devido a um investimento prévio que já estava sendo feito na busca de resiliência, né? Na busca de resiliência, nós conseguimos recuperar o serviço em mais de 94% dos clientes afetados foram reposicionados em menos de 24 horas, né? Devido a isso, devido ao investimento em resiliência e à prontidão operacional. Então, foi um case de sucesso dessa empresa frente ao evento climático recente que tivemos no estado de São Paulo. Agora, se vamos em áreas como Mato Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins, aqui a gente tem um volume de investimento mais focado em atendimento de novas cargas, né? São regiões que crescem bastante, né? São fronteiras agrícolas do Brasil, né? Então tem crescido bastante essas regiões. Então, a qualidade do CAPEX ele é direcionada seja para atendimento de novas cargas, seja para melhoria de qualidade. Até porque, em certa medida, em valores relativos, ela está menos exposta a eventos climáticos severos, né?
Então, acho que como o Roberto comentou, o CAPEX é relevante, é importante, mas mais do que isso, eu acho que onde eu estou investindo, para que eu estou investindo, são dois pontos que nós temos que nos questionar para adequar esse montante de CAPEX de acordo com a necessidade real, né, de cada área de concessão. Avançando aqui sobre características, né, e diversidade, né, do Grupo Energisa está espalhado no Brasil, tem um estudo recente feito pelo IBGE, que ele fez uma plotagem, né, do Brasil, separando em áreas urbanas, áreas rurais e áreas que ele considerou como natural. O que seria esse natural? Áreas de grande volume de reservas, de florestas adensadas, como no caso da Amazônia, na região do Pantanal. Então, são regiões que eles denominam como regiões naturais. E o que nós estamos fazendo com essa informação? O regulador, a ANEEL, tem discutido, né, esses critérios de qualidade, e hoje, como veremos um pouco mais à frente, a ruralidade não é levada em consideração. O grau de ruralidade não é levado em consideração. Então, estamos buscando trabalhar com o regulador isso, uma melhor adequação na métrica de definição de conjuntos elétricos, né, de definição dos indicadores e metas de conjuntos elétricos que levem em conta essa nossa dimensão continental. Como foi dito anteriormente, é diferente você atender uma região de São Paulo ou uma região aqui de Rondônia, por exemplo. E só para a gente ter uma ideia, né, dessa diversidade, eu destaquei aqui o estado, né, de Tocantins, que é aqui no norte do Brasil, e Rondônia, que também é aqui no norte do Brasil. Em Tocantins, nós temos 87% da nossa rede em área rural, 87%. A média do Brasil está em 42%. Né? Então, veja, é uma disparidade considerável. Rondônia também é elevado, 79%. Em termos de estradas pavimentadas, ora, estradas pavimentadas também contribui para você fazer um atendimento mais célere, né, numa recomposição do serviço, ou menos célere. E se observarmos aqui, enquanto Rondônia, estamos falando aqui de um estado que tem 18 metros de estrada pavimentada por quilômetro quadrado, né, Tocantins, 61 metros por quilômetro quadrado, né, pavimentado, a média Brasil está em torno de 151 por quilômetro quadrado. Né? Então, veja que, em termos relativos, é bem discrepante e que torna bem desafiador. Aqui alguns exemplos, né, de reais da nossa operação. Né? Aqui terrenos, áreas alagadas que temos na região norte, né? O solo, como o solo fica de difícil para você acessar essas localidades, nós temos uma frota de veículos especiais para fazer atendimento e recomposição do serviço e fazer manutenções preventivas, né? Tem que ser veículos especiais para chegar nessas regiões. Aqui, outro exemplo, que você precisa, né, de ter, inclusive, tratores para acompanhar a equipe que vai fazer esse atendimento. Mas eu não vou tratar muito dos aspectos operacionais, não, porque o Fábio, que é o meu colega, está aqui presente, e logo em seguida ele tem toda a expertise, muito melhor do que eu, para falar de como que a Energisa consegue operar nessas áreas, né, de grandes dificuldades. Né? Tem, lógico, que tem toda uma tecnologia por trás, tem um centro de operação com despachos que é feito, mas, enfim, ele vai explorar um pouco em mais detalhes essa questão. Então, esse slide é um pouco isso, para mostrar essas disparidades, né, que nós temos no Brasil. Mas, em termos de resultado, aqui eu vou com a notícia boa, né, que, a despeito dessas dificuldades operacionais, eu acho que a mensagem do Grupo Energisa para contribuir para a melhoria da qualidade do segmento, mas, no fim do dia, da melhoria da qualidade aos clientes, né, finais, acho que a gente tem buscado contribuir de forma positiva. Em termos globais,
aqui em termos globais, né, a gente tem reduzido consideravelmente, né, o DEC, né, que são as horas para as horas sem energia, estamos falando em torno de 12 horas, né, que é o que nós performamos em 2023, né? Então, 12 horas sem energia na média do ano, né, do ano inteiro, então, no ano inteiro. Então, acho que foi um resultado muito positivo frente a uma exigência regulatória. Essa barra laranja é a exigência regulatória, e as barras azuis é como o Grupo Energisa tem entregado essa qualidade em termos globais, né? Em termos globais. Aí mais de uma redução bem significativa. E aí um detalhe interessante que esse gráfico aqui vai nos trazer. Esse gráfico aqui, em termos de conjuntos, esse dado aqui é global, como eu comentei, DEC global, e em termos de DEC por conjunto. Por que eu estou trazendo isso? Porque o regulador aqui no Brasil ele está migrando de um olhar global, né, de uma performance global, como ele costumeiramente fez ao longo do tempo, e está migrando para uma exigência de atendimento por conjuntos elétricos, né? Por conjuntos elétricos. E o Grupo Energisa, ele encerra o ano de 23 com 80% dos conjuntos elétricos do grupo atendendo os limites regulatórios. A despeito que é essa barra verde, de termos na média, as nossas áreas de concessão têm aí 60% de ruralidade, né, de redes em áreas rurais. Então, aqui, se a gente fizer uma comparação, né, a gente é o segundo grupo com maior área, redes em áreas rurais. O primeiro grupo ele está em 62% em área rural e 44% dos conjuntos dentro do limite. Aqui estamos também com um desafio grande, mas com a qualidade, o direcionamento do investimento e prontidão operacional, conseguimos aí colocar 80% dos nossos conjuntos dentro do limite regulatório. E em termos de unidades consumidoras, né, representa 85%. Então, conjuntos elétricos, 80% atendido dentro dos limites regulatórios e 85% são as unidades consumidoras performando dentro desses limites que a ANEEL exige hoje de forma mais granulada. Nesse slide seguinte, para ter uma ideia, né, de como que a ANEEL monitora a qualidade do serviço. A ANEEL ela tem observado da seguinte forma: ela faz uma plotagem, um mapa de calor, né, que é o verde, seriam as áreas verdes, que seria dentro do limite regulatório. A área amarela, ela é quando você extrapola o limite regulatório dentro de uma margem de até 40%, né? E o vermelho é quando você viola o limite regulatório acima de 40%. E a ANEEL faz essa plotagem e daqui inicia-se alguns monitoramentos. Por exemplo, se você começa a operar acima de 40%, a ANEEL ela tende a disparar um plano de resultados. Eu vou explorar isso um pouco mais à frente, mas aqui apenas para ter esse overview, e aqui a cada distribuidora do grupo operando com os limites. Esse percentual aqui, por exemplo, Mato Grosso, 68% dos conjuntos atendidos dentro do limite. Acre, a despeito de todas as dificuldades operacionais, estamos com 92% dos conjuntos. É importante compreender também que essa região norte do Brasil ainda tem áreas isoladas, né? Áreas isoladas. Então, aqui nós estamos falando de conjuntos elétricos, né? Em áreas interligadas. Então, tem um pouco essa diferença. Esse slide, qual que é o objetivo dele? Ok, Rodrigo, então, sua alocação de CAPEX, investimento, o resultado do Grupo Energisa, e aqui eu entro um pouco no como a ANEEL, né, define esses indicadores de qualidade, né, como ela define o DEC/FEC por conjunto, né, por conjunto elétrico. Então, o primeiro passo, a ANEEL faz ela definição de atributos para comparação dos conjuntos elétricos. Então,
ela definiu alguns atributos, que seria percentual de unidades consumidoras, né, em áreas de alta densidade, percentual de áreas com vegetação remanescente, redes trifásicas, a questão da precipitação pluviométrica, né, questão de chuvas da localidade, consumo médio por residência, por indústria, por comércio. Ela não olha, a gente observa que o grau de ruralidade, em certa medida, acaba escapando um pouco do olhar da agência, que a gente entende que poderia ser melhor observado, né, dadas as dificuldades, que é isso que a gente tem discutido com o regulador. Mas, uma vez ela definida atributos de comparação, ela parte para uma definição de clusters, né? Ela define, a partir desses atributos, ela faz uma clusterização, né? E que parte para uma normatização, né, de adequação de indicadores na busca de um parâmetro comum, busca também verificar esse grau de semelhança entre os conjuntos, até chegar à definição de um cluster, né, de referência, né, como se fosse, ela define o benchmark, né? E uma vez definido, então, o benchmark do conjunto, né, por conjunto elétrico, ela vai comparar o conjunto da distribuidora real, né, frente a esse bench que ela calculou. E aí ela define a trajetória, né? Então, por exemplo, ela define uma meta. Olha, olhando com essas características anteriores, com esses atributos e essa clusterização que ela fez, definiu o conjunto de referência e diz que esse conjunto é a meta. Se eu estou performando com a qualidade inferior, ela cria uma trajetória para eu chegar nessa meta ao longo do que nós denominamos de ciclo tarifário, que é um período entre revisões tarifárias, que podem ser de 4 ou 5 anos. E nessa definição da trajetória, existem alguns limites. Por exemplo, né, existe um limite de redução anual que é no máximo de 8 horas. Então, ao definir a meta, ela observa também que não seria razoável exigir uma melhoria também em um ano acima de 8 horas, né, que é um lado, vamos dizer assim, mais positivo. 8 horas ainda é muito desafiador, né? Principalmente quando você vai performando bem, essa inclinação frente ao bench, ela reduz, né? E aí você, a cada redução marginal, quando você está melhor, fica sempre mais difícil, né? Então, mas é um pouco, mas a mensagem principal aqui desse slide é mostrar como que o regulador hoje aqui no Brasil, ele define as metas de qualidade. Há pontos de melhoria, sim, mas esse aqui seria assim, o overview de definição do indicador. Aqui seriam os demais incentivos que a ANEEL tem utilizado para a busca de melhoria de qualidade. Então, além do DEC-FEC, né, dos indicadores globais, que eu explorei um pouco mais, ela recentemente, né, ela fez uma publicação por meio de ofício, requereu que 80% dos conjuntos estejam dentro dos limites regulatórios. Então, nessa linha de ser mais granulado. Deu um prazo até o ano de 2026, algumas empresas 2027, mas seria esse uma busca que o regulador tem feito para tentar uniformizar a qualidade de serviço em áreas de concessão. Agora, aqui tem um ponto que o Roberto nos trouxe. A que preço? Né? Qual o custo para eu colocar na realidade brasileira, em áreas de bastante heterogêneas? Eu tenho que colocar todos os conjuntos elétricos, 80% deles, uniformizados no Brasil, a que preço? Será que o cliente final está sendo escutado? Será que ele, de fato, exige um nível de qualidade? Ou será que ele exige uma tarifa mais módica, mais adequada? É um questionamento importante de ser feito. Outro tipo de
de enforcement que o regulador tem utilizado, ele tem buscado observar esse percentual de interrupções acima de 24 horas, né? Então, principalmente do ano passado para cá, ele tem feito monitoramento e quem não recompõe serviço em menos de 24 horas, ele tem aberto alguns relatórios de fiscalização, né? Então, também é um ponto a ser explorado. Qual o custo-benefício disso, né, de recompor serviço em menos de 24 horas? É custo direto de operação, né, notadamente de operação, e também de modernização de rede. Se eu consigo fazer isso de forma remota, com equipamentos inteligentes, redes inteligentes, é uma coisa. E aí entra na questão do incentivo, comentado anteriormente. O incentivo no Brasil está adequado para isso? Não, longe disso, né? Então, precisamos também atuar na busca de melhoria dos incentivos regulatórios, notadamente da modernização de centro de operação e de redes. O Grupo Energisa o Fábio vai explorar um pouco isso mais adiante. A discussão sobre tempo médio de atendimento e critérios de expurgo, como você comentou, Alessandra. Então, veja, aqui um ponto de atenção. Recentemente foi publicado um decreto que trata de renovações de concessão. E esse tema de expurgos está presente nesse decreto. Ele veio solicitando a necessidade da ANEEL definir esses indicadores sem expurgos e as distribuidoras fazerem darem maior publicidade desse DEC, dessa melhoria da qualidade, excluindo os expurgos. Isso aqui, gente, é bem delicado. Expurgo, ele ocorre muitas vezes por situação de emergência. E aqui tem uma interrogação, porque isso não é claro no normativo. E também foi outro ponto que o Roberto explorou. A regra não é clara nesse ponto. Então, precisamos evoluir, né? Se vai haver maior exigência para tratamento de expurgo, tem que deixar claro, né, qual a tratativa que será dada, tem que haver discussão pública. Aqui também chama atenção porque essa interrupção acima de 24 horas não está em normativo nenhum. Essa exigência de atendimento de 80% dos conjuntos está no ofício, não está em norma. Então, não foi feita consulta pública, não seguiu as melhores práticas, né, do ponto de vista de realização de normativos para você exigir esse tipo de exigência relacionada à qualidade. Então, um ponto de atenção, né, que eu destaco nesses quesitos. Além disso, a ANEEL temos incentivos via tarifa, né? No fator X, na definição do fator X, tem um quesito de qualidade. Então, se eu performo mais ou menos frente aos meus parâmetros, eu posso ter um benefício, né, ou ser penalizado via fator X. Então, tem um incentivo de qualidade dentro do fator X. Tem também regras que impedem a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, caso eu não cumpra os indicadores de qualidade por 2 anos consecutivos. Aqui estamos falando de indicadores médios. E no caso extremo, né, hoje, se eu descumprir por 3 anos consecutivos indicadores globais, eu posso entrar no processo de caducidade. E com o decreto que saiu recentemente, esses 3 anos passou para 2 anos. Então, mais um ponto de atenção. Em suma, o que nós estamos observando aqui no Brasil é o regulador caminhando cada vez mais para a busca de uma melhoria contínua da qualidade, porém, na nossa visão, requer alguns aprimoramentos, notadamente em termos de áreas de concessão, né, com diferentes características, e também um grau de exigência mais proporcional à realidade, e não uniforme. Essas seriam as mensagens principais, Alessandra. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada. Foi uma aula de regulação aí para a gente. E vamos agora conversar um pouquinho com o Fábio, né? Eu vou
passar aqui o currículo do Fábio. Fábio é diretor técnico e comercial do Grupo Energisa, graduado em Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, com especializações em sistemas de distribuição de energia elétrica pela Unifei e MBA em gerenciamento de projetos pela Universidade Católica de Petrópolis. Iniciou sua carreira na Enel Rio, onde atuou por 15 anos em áreas como operações, recebíveis, perdas e manutenção. E em 2016, iniciou nova trajetória na Energisa Minas Gerais, onde atuou como gerente de operações e gerente de manutenção por 4 anos. Em 2019, assumiu o desafio na Energisa Mato Grosso como gerente de operações e, em 2020, a diretoria técnica e comercial da Energisa Minas Rio, tendo vasta experiência, portanto, na atuação de distribuidores do Grupo Energisa. Fábio, bom dia, um prazer estar aqui com você. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Bom, muito bem. então, primeiro eu queria agradecer, Alessandra, o convite por estar aqui participando desse webinar, que é sensacional para o setor. Acho que é importante a gente discutir um pouco da qualidade da transição energética do momento que a gente vive, principalmente aqui na América Latina, né? E a gente trouxe aqui, dentro do Grupo Energisa, nossas experiências aí com relação à qualidade, a melhoria da qualidade do fornecimento, né, para os nossos consumidores. Maravilha, Fábio. Então, eu queria ouvir de vocês, quais os desafios que a operação enfrenta para cumprir com metas regulatórias de qualidade, como se dá essa interação entre as duas áreas de regulação e operações dentro da Energisa. Sim. O Rodrigo, né, já adiantou um pouco aí para vocês. Eu trouxe um material aqui que vou mostrar um pouco de algumas práticas, mas antes de mostrar o material, eu posso comentar um pouco aqui, assim, dos desafios, né? Primeiro é a questão da manutenção da infraestrutura nessas condições aí que foram mostradas, né? A gente É fundamental manter a infraestrutura em boas condições, e isso inclui desde as nossas linhas de subtransmissão, né, as nossas subestações, transformadores, né, e os alimentadores, os circuitos principais que levam energia para todos os nossos clientes, né. Manter isso em dia e atualizado para a gente evitar falhas, né, são desafios aí contínuos das distribuidoras de energia elétrica, né. No nosso caso aqui, Energisa, né, foi mostrado pelo Rodrigo, um alto nível de ruralidade, né, em nossas concessões, né, chegando aí a 80% de rede rural. E normalmente essas regiões elas estão em regiões de difícil acesso. Então, fazer manutenção preventiva já é difícil. Imagine você atender numa condição de emergência, né? Que normalmente é fora do horário do expediente, é à noite, está chovendo, tem condições de visibilidade ruins, né? Então tudo isso se tornam fatores, né, preponderantes aí para a questão de segurança, primeiramente, né, e o atendimento em si ao fornecimento de energia e a qualidade. São locais que muitas das vezes são sem pavimentação, como o Rodrigo também mostrou. A gente tem veículos especiais, né, com tração nas 4 rodas, caminhões, tratores, né? O veículo que o Rodrigo mostrou na foto aí, inclusive, é um UTV, né, um veículo bem especial para esse tipo de situação. Tem algumas distribuidoras só do nosso grupo que tem esse veículo, porque sem ele a gente não consegue acessar. Não foi mostrado aí, mas a gente possui barco também. Tem nas regiões alagáveis, né, como o Pantanal, por exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das distribuidoras que tem uma parte da sua concessão dentro do Pantanal. Praticamente 6 meses do ano você só acessa de barco. Então, essas condições, elas são muito severas, né, e muito diferentes de outras condições, quando você tem uma distribuidora que atende principalmente a centros urbanos, né. Na parte nossa aí do norte, a gente tem uma grande área também em regiões naturais, né, onde são regiões normalmente aí de mata fechada, né, e com vegetação densa. Então, um desafio você compatibilizar o fornecimento de energia, né, com
a vegetação, que é muito importante, né, para o mundo também, né? Então, é, essas são algumas das condições. Já para o lado aqui do Sudeste, a gente tem uma região muito montanhosa, que é o município de Nova Friburgo, né? A região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde são muitas montanhas. Então, você também tem uma dificuldade muito grande de acesso ali, de até identificar pontos onde são melhor, onde tenhamos melhores condições de traçar a nossa rede para chegar no consumidor final, né? E agrega uma pitadinha de sal nisso tudo, né? Que é a condição de sem comunicação. Então, são regiões que a gente não tem meios de telecomunicação. Então, isso dificulta ainda mais a condição de fornecimento. Eu vou projetar aqui uns slides que a gente preparou, que eles podem demonstrar algumas práticas. Aqui não estão todas, né, longe de estar todas as práticas aqui, mas separei algumas aqui que eu elenquei como importantes para esse evento nosso. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos em modo... Não está em modo... Agora sim. Está em modo apresentação agora? Sim, vamos lá. Então eu trouxe aqui algumas boas práticas que a gente tem da parte da operação. E o primeiro que eu queria trazer aqui é o uso massivo de inteligência artificial em nossas operações. A gente tem usado aí modelos de predição utilizando IA, e o primeiro aqui que eu trouxe é uma priorização das inspeções, né? E a gente tem um schedule de despacho dessa inspeção e dessa manutenção. Isso é tudo feito de forma automatizada no campo e através de uso também crescente de drones, né? Então, esse sistema aqui a gente chama aqui dentro de SOMA, que é a sistemática da otimização da manutenção de ativos. Nós estamos na versão aí 4.0. Ele foi originário aí de um P&D que ocorreu aqui na Energisa alguns anos atrás, e basicamente o SOMA ele classifica todos os nossos ativos, desde linhas de subtransmissão, subestações, transformadores de potência e os próprios alimentadores, os circuitos, né, da distribuição. Eles têm um ranqueamento por uma classificação ali que ranqueia eles por alguns índices, né? A gente tem aqui um índice que é o índice de importância do ativo, vamos chamar assim, tá? Estou aqui traduzindo um pouquinho pouco mais didático. Então, esse índice de importância do ativo, ele leva em consideração quantos de clientes, né, quão importante é esse ativo para a concessão, né? Então, se eu perder esse ativo, quantos consumidores, né, serão afetados por essa perda de ativo? Depois ele leva um índice de estado desse ativo, né? É um ativo que tem manutenção recorrente, né? Eu estou atendendo a manutenção preventiva e preditiva dele, a manutenção indicada pelo fabricante, isso está em dia, sim ou não? Então, isso classifica também em um índice. E, por fim, tem um índice que a gente chama do risco, né, ou da criticidade desse ativo, que é o histórico dele. Quantas ocorrências de falha desse ativo a gente teve nos últimos tempos, né, no período aí do último ano, dos últimos 24 meses, e isso vamos dizer assim, é parametrizável. A gente pode escolher os últimos 12 meses, os últimos 24 meses. Então, essa sistemática soma, com isso ela ranqueia com base principalmente nesses três índices, tem outros, né? Mas ela ranqueia esse ativo. E aí, esse ranqueamento me dá uma necessidade de inspeção e de manutenção desse ativo. Então, eu acompanho se a minha inspeção, a programação e a execução estão aderentes ao que o sistema Soma tá, indicando, e depois eu acompanho se a minha manutenção ela também foi aderente, tanto na programação quanto na execução, se ele foi aderente o que o sistema está indicando, e isso aqui retroalimenta o sistema que foi executado a manutenção naquele ativo, e ele vai mudando de acordo com a manutenção, vai mudando o índice do ativo e vai despriorizando ele. Então, esse é um dos exemplos. Eu trouxe outro aqui, que são modelos também preditivos, onde a gente sensoria
alguns ativos críticos da nossa concessão, né? Principalmente transformadores de força. Então, a gente utiliza esses sensores, né, que vão receber dados online e offline de como estão os índices, né, de acompanhamento de saúde desses transformadores. Então, a gente monitora online e offline. A gente tem um modelo que prioriza, né, cria também um índice de priorização para a detecção, a gente chama de IPD, né, o Índice de Priorização de Detecção de Transformadores, e leva em conta aqui algumas variáveis como essas que estão postas aqui, né, o custo da energia não distribuída, por exemplo, né, potencial de clientes atingidos por essa falha, né, por essa suposta falta desse equipamento, né, custo de compensação aqui no modelo regulatório brasileiro, a falta de energia, se extrapolar dos limites estabelecidos pelo órgão regulador, nós fazemos uma compensação ao cliente por causa disso. Então, são alguns dos índices aqui que eu trouxe. Outra boa prática que nós temos aqui é o Vera, né, que é a gestão da vegetação. Basicamente, o Vera ele utiliza imagens e inteligência artificial. Esse processo ele está em implantação. Hoje nós estamos em fase de teste em apenas uma das nossas distribuidoras, né? Que a gente precisa ensinar a inteligência artificial para ela detectar as vegetações, né? Para ser treinada. Então, basicamente, são feitas coletas de imagens de satélite e das próprias inspeções que os nossos drones realizam no campo, né? Com a captura dessas imagens, a inteligência artificial sinaliza que tem uma vegetação próximo àquela estrutura nossa, né? Seja a rede de distribuição ou seja a rede de subtransmissão, e a gente, com base nisso, também elenca uma criticidade e faz o planejamento de intervenção naquela vegetação, naquele ativo. Uma outra prática que nós temos aqui também é o uso massivo, né, de extração de dados em tempo real, principalmente pela equipe do tempo real, né, da operação e de planejamento. Então, a gente tem aqui no tempo real, por exemplo, dentro dos nossos centros de operação, painéis, né, onde a gente acompanha ali a performance em tempo real dos nossos conjuntos elétricos, né, do dia crítico, né, do tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais, né, e até um painel aí do deck diário, né, para acompanhamento. E aqui, como é online, então você tem uma sinalização em tempo real para as equipes, se for necessário ali uma mobilização ou uma intervenção emergencial em algum conjunto ou em algum trecho da rede que ela está oferecendo, tendo falta de energia, né, tendo ali interrupções naquele momento. Aqui são só alguns exemplos apenas, né? Um outro ponto importante que nós temos aqui é uma previsão climática, um aplicativo chamado NetClima. Também foi fruto de um P&D da Energisa com o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui no Brasil. E esse P&D, a entrega dele foi esse sistema, esse aplicativo, onde a gente tem ali, de forma bem interativa, a monitoração de clima e condições do tempo, com informações em tempo real, informações históricas e informações futuras, para, por exemplo, descargas atmosféricas, né? Índice de precipitação, temperatura, queimada também para a região, principalmente para a região centro-oeste e norte do Brasil, onde tem bastante, ele consegue detectar queimadas também, e o vento, incluindo ali a velocidade média e as rajadas, que são aquelas que são prejudiciais à nossa operação. Então, todo esse sistema aí, ele tem envios de boletins automáticos, né? E além disso, o grupo Storm, né, que é o grupo lá dentro do INPE, especializado nessa ferramenta, é o grupo que tem um suporte técnico com uma meteorologista à disposição do Grupo Energisa para reportes, né, sob demanda das nossas concessões. Então, basicamente, a gente recebe, olhando-se no tempo real, a gente vê o nosso mapa, a gente pode plotar no nosso mapa todos os nossos ativos, as nossas redes, as nossas subestações, e esse mapa a gente pode acompanhar em tempo real. Aqui um exemplo do estado do Tocantins, onde aqui numa determinada cidade
teve uma classificação de índice A4, que é aqui embaixo, ó, de severidade. A gente tem verde normal, amarelo observação, laranja atenção, vermelho severo e preto extremo. Então, essa classificação aqui são alguns parâmetros que foram frutos do P&D e a gente classifica. Ó, esse município aqui no estado do Tocantins, ele nesse dia, nessa hora, dia 9 de outubro de 2022, ele vai estar com risco severo. Então, com base nisso, preventivamente, a gente desloca equipes e recursos para estar preparados para atender a essa determinada situação. No tempo real também, a gente acompanha, que é essa outra tela aqui, ó, a gente acompanha o mapa das descargas atmosféricas. Então, nós temos a coordenada de cada raio que caiu na nossa concessão, latitude e longitude onde esse raio caiu, e a gente utiliza esses dados aí também como dados históricos para prevenção de manutenção, de instalação de equipamentos, como para-raios, por exemplo, na nossa rede. Então, um sistema bem completo aí que ajuda bastante a gente no dia a dia. Associado a esse, deixa eu voltar aqui, associado ao NetClima, né, nós temos o nosso plano de contingência. O plano de contingência é uma agenda viva, né, ela basicamente ele tem atualizações anuais, né, de forma rotineira, e basicamente ele tem alguns objetivos, né, que são aí manter os nossos ativos disponíveis, né, e eu tenho aqui algumas condições que a gente coloca nesse plano de contingência. Como, por exemplo, a gente tem ações que a gente antecipa, tem ações que a gente monitora, tem ações que é resposta, né? Tem ações de recuperação e depois a gente aprende com tudo isso e retroalimenta esse plano. Então, o nosso plano de contingência, ele tem, são essas camadas, ele tem aqui camadas que envolvem, inclusive, a parte de operação, a parte de manutenção, a parte de atendimento a clientes, como call center, por exemplo, a parte de governança com poderes públicos, né, e grandes clientes. Então, ele envolve toda a distribuidora. Todas as áreas da distribuidora têm sua parcela de participação nesse plano de contingência. E nós fazemos exercícios ao longo do ano para poder testar se realmente o que está escrito ele vale. Então, a gente faz aí, são 4 tipos de drills que a gente faz, né? São testes, né, operações ali em tempo real, basicamente, por exemplo, aqui esse drill de contingência. Nós determinamos de forma sigilosa um dia e um horário que vai ter um drill de contingência. Nesse dia e horário, que normalmente é fora do horário do expediente, final de semana ou feriado, a gente simula uma contingência e faz os acionamentos necessários para poder atender. Nós ligamos para as pessoas que estão ali de sobreaviso e simulamos: olha, nós perdemos a subestação da cidade, tal, preciso que você desloque com toda a sua equipe para lá. Então a gente mede o tempo que a pessoa do sobreaviso demorou ou não para atender o telefone, o tempo que ela iniciou o deslocamento até chegar lá na cidade onde a gente pediu para chegar, e quando chega lá na cidade, é aí que a gente fala que era uma situação de drill, né, uma situação simulada, mas para não perder ali aquela mão de obra que já foi mobilizada, já tem um serviço programado dentro da criticidade, atendendo lá aquele sistema soma, para ele executar, então ele já aproveita e já executa aquela atividade. Então, é só um exemplo aí que a gente tem com relação ao teste, né, do plano de contingência. Isso está muito alinhado também com os desafios aí da distribuidora, desses eventos climáticos severos. O Rodrigo citou até o exemplo aí de São Paulo, que a gente conseguiu restabelecer ali um tempo muito bom, pelas condições que foram lá, né, naquele ano, porque a gente acionou o nosso plano de contingência e as equipes foram atender o plano de contingência conforme esperado. Dentro disso, a gente tem ainda uma inovação muito forte dentro do Grupo Energisa. Nós trouxe aqui para vocês alguns exemplos também, por exemplo, aqui o Rocket One, que é um religador monofásico, foi um desenvolvimento também de um P&D aqui dentro do Grupo Energisa, com uma empresa, em parceria. Então, a gente desenvolveu um religador
que ele é de baixo custo, ele pode ser instalado na mesma base da chave fusível, então ele reduz até o custo de implantação dele, ele é monofásico, mas você consegue colocar um por cada fase e conjugar a operação dos três, então via software, então que a gente tem usado bastante. Não temos só esse aqui, religador monofásico, mas a gente tem outros de outros fabricantes também. A gente tem aqui o Floco, que também é um sensor, também adaptado na mesma base da chave fusível, que ele sinaliza e ajuda na localização de faltas também, né? Temos aqui equipamentos de subestação, por exemplo, sensor de descargas parciais, onde a gente consegue aqui medir a corrente de fuga dos isoladores, por exemplo, e ter essa medição uma necessidade de intervenção no equipamento, né? E também para transformadores de distribuição, esse aqui a gente está iniciando aqui também, que é um monitoramento vibroacústico de transformadores, né? Com esse monitoramento ele consegue prever se um transformador de distribuição ele vai operar por alguma falha ou não, tá? Então, alguns exemplos. Nós estamos também implantando nesse momento, né, o ADMS, foi um estudo aqui que nós chamamos de Centro de Operações do Futuro, né, COI do Futuro. Estamos implementando. Agora, no dia 31 de julho, nós vamos fazer a virada da primeira empresa do grupo, que vai ser a Energisa Mato Grosso do Sul, onde a gente está virando o sistema SCADA para o sistema ADMS. O sistema ADMS ele traz para a gente assim, uma grande melhoria no controle, principalmente para dentro dos centros de operação, dos centros de controle. Você consegue ter uma visão muito mais integrada da sua rede, né? Para vocês terem uma ideia, hoje os nossos técnicos do centro de operação, eles trabalham com 3 computadores e cada computador com 2 telas, então normalmente são 6 telas, porque você tem ali o sistema SCADA, que ele é apartado do sistema corporativo, vocês têm o sistema técnico, que é o sistema onde ele faz toda a intervenção da rede de distribuição, e tem o sistema de rádio, que é um outro sistema separado também. Então, o ADMS vai juntar tudo isso com uma forma de monitorar, controlar e garantir a otimização da operação das nossas redes, tá? Isso vai aumentar aí, o gerenciamento da rede, aumenta a eficiência e, por consequência, a confiabilidade também dos nossos ativos, né? Junto com a DMS, já estamos fazendo também alguns testes com um sistema automático de despacho, né, que a gente chamou aqui de despacho otimizado, onde ocorrências comerciais ou ocorrências técnicas, né, que nós chamamos aqui vamos dizer assim, de baixo grau de risco, elas seriam despachadas para as equipes de campo de forma automática, sem intervenção do técnico do centro de operações. Então, Alessandra, esse aqui são alguns tópicos que a gente trouxe aqui para esse evento. Tem alguns outros aqui que a gente poderia ter colocado também, mas acho que para dar uma visão geral, principalmente de alguns pontos principais que a gente atua nas nossas operações no dia a dia. Ótimo, Fábio. Muito obrigada e parabéns pelo envolvido, sobretudo pelas ações e também pela integração entre as duas áreas, né? Muito bom mesmo. Bueno, agora estamos juntos. Eu vou agora ceder a tecla SAP para apresentar nosso representante de Fenacopel, que é Alfredo Galegos. Alfredo é engenheiro de estudos em Fenacopel, engenheiro civil e elétrico da Universidade de Chile, com diploma em tecnologias e regulação de energias renováveis da Universidade Adolfo Ibáñez e em Direito de Recursos Naturais, com menção em Direito de Energia da Pontifícia Universidade Católica de Chile. Conta com mais de 2 anos de experiência em Fenacopel, aportando no estudo e coordenação de diferentes comitês técnicos e normativos em distribuição
de energía eléctrica. Buenos días o buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Alessandra, por la presentación y muchas gracias también por la invitación a este webinar que consideramos de gran relevancia y del cual hemos aprendido harto con las primeras presentaciones y esperamos también aportar con respecto al contexto y los desafíos de las cooperativas que nosotros representamos. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, agora eu tenho a seguinte pergunta para ti. Como se pode conjugar um esquema de incentivo com um esquema de empresa modelo, especialmente em um entorno de áreas de baixa densidade, onde se requerem maiores inversões a ser consideradas no estudo de custos? Podes comentar sobre os incentivos e desafios de FENACOPEL para alcançar as metas e melhorar a qualidade em las áreas de baixa densidade e como são impactados por los cambios traídos por la transição energética. Existe em Chile um esquema de exclusões como ela é implementado em Brasil? Perfecto. Sí, gran parte de esas preguntas las voy a ir respondiendo en la presentación que tengo, pero como adelanto, en Chile existen sistemas también de exclusiones a través de interrupciones de fuerza mayor o casos fortuitos que no son considerados dentro de los indicadores de calidad de suministro. Y respecto al tema de los incentivos, consideramos que puede ser un gran aporte, especialmente para la implementación masiva de tecnologías como los smart grid en zonas rurales, donde tenemos grandes dificultades y pueden ser un aporte para la mejor calidad de servicio de nuestra red de distribución. Nosotros estamos trabajando en Chile con modelos teóricos, ciertos costos teóricos de empresas modelo. Hace muy poco en esas empresas modelo no estaban reconocidas las cooperativas. En el último proceso, 2020-2024, recién fueron las cooperativas empresas de referencia, fueron integradas como empresas de referencia para en los estudios de empresa modelo. Eso ha sido un gran aporte, un gran avance para el caso de las cooperativas, ya que anteriormente no estaban reconocidas como empresas de referencia. Pero más allá de eso y de ese gran avance que hemos tenido en el último tiempo acá en Chile, no hemos discutido aún con mayor profundidad si transitar, ¿cierto?, a otro modelo más allá de las tarifas por empresa eficiente, por empresa modelo. Así que voy a iniciar con la presentación. ¿Me confirman si es que se ve la diapositiva, por favor? Ahí está. Agora sim. Ahí sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, presentarles quiénes somos como FENACOPEL. FENACOPEL es la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas. Está integrada por 7 cooperativas concesionarias de servicio público de distribución de electricidad, que están principalmente en la zona centro y en la zona sur de Chile. 100 las áreas de concesión son 100% rurales, con muy baja densidad de clientes, y estas cooperativas fueron creadas entre los años 50 y los años 60 con el objetivo de electrificar las zonas rurales y lograr así un mayor desarrollo social, económico y una mejor calidad de vida para sus habitantes. A diferencia de una empresa, de otro tipo de empresa distribuidora, las cooperativas, los clientes son a la vez dueños de la empresa, son socios cooperados que eh, trabajan, ¿cierto?, a través de asambleas y pueden tomar ciertas decisiones en las cooperativas. Y eso es algo a destacar en el caso de el modelo, ¿cierto?, de empresa, como son en este caso las cooperativas eléctricas. Estas cooperativas están presentes en zonas de concesión en 60 comunas de Chile. Las comunas son unidades territoriales políticas, las más básicas, son los municipios, ¿cierto? En el caso de
la comparación con Brasil, y en 6 regiones del centro-sur de Chile abastecen un poco más de 210.000 clientes finales, pero tenemos una red, ¿cierto? Una amplia red cercana a los 25.000 kilómetros de redes de baja y de media tensión, con aproximadamente un poco más de 25.000 transformadores de distribución en esta zona de concesión. Si tomamos estos números, para que tengan una idea, nos dan en promedio una densidad de 8,4 clientes por kilómetro de red y en promedio aproximadamente 8,3 clientes por transformador de distribución. Acá en Chile, las exigencias de calidad de servicio están en la normativa técnica y esas exigencias varían dependiendo de la densidad de clientes por cada par como una empresa. Y para esto, la autoridad clasifica las comunas en 5 tipos de densidad: densidad alta, media, baja, muy baja, y recientemente se incluyó la 5ª clasificación de densidad, que es densidad extremadamente baja. En el caso de las cooperativas, casi el 92% de las comunas, de los pares como una empresa, están clasificados como extremadamente baja densidad, y el porcentaje restante, densidad muy baja. Esto significa un poco más de flexibilidad en ciertas exigencias, especialmente lo que es calidad de suministro. Y si observamos esta gráfica, aquí están la distribución de comunas para diferentes rangos de densidad de clientes. La gran mayoría de las comunas tienen densidades menores a 7 clientes por kilómetro, más allá que el promedio, ¿cierto?, son 8,4. Y tenemos varias comunas incluso con densidades menores a 1,7 clientes por kilómetro de red. A nivel país, tenemos las cooperativas son dueñas del 12% de las redes de distribución de Chile, pero solo tienen el 2,5% de los clientes, abastecen solo al 2,5% de los clientes de todo el país. Y esos clientes, en promedio, consumen el 1,9% de la energía eléctrica en Chile. Entonces, como resumen, tenemos una gran cantidad de infraestructura eléctrica. En cantidad de líneas, por ejemplo, tenemos la misma cantidad que en el Chile, en la región metropolitana, que abastece a la capital, en Santiago, pero tenemos una baja cantidad de clientes y esos clientes, en promedio, consumen menor, ¿cierto?, al promedio nacional de consumo eléctrico. Las pérdidas por estas grandes extensiones de redes alcanzan en promedio un 16,5% de las pérdidas totales, según los registros que tenemos del 2022, y esto varía entre cada cooperativa entre un 8%, incluso hasta un 22% de pérdidas totales, que incluye las pérdidas técnicas y las pérdidas por hurto también, las pérdidas no técnicas. Dentro de las principales dificultades que hemos identificado a nivel de FENACOPEL en las cooperativas, la gran mayoría, bueno, son similares a las que presentaron anteriormente. Tiene que ver con zonas rurales con difícil acceso, uno por largas distancias, porque muchas veces los caminos se cortan, condiciones climáticas extremas, falta de infraestructura o de iluminación para transitar de noche, incluso también en algunas zonas temas de violencia rural hacia las brigadas por diferentes motivos. También tenemos alta presencia en zonas forestales, especialmente zonas forestales de especies extranjeras, no son especies nativas, que son básicamente para la producción de celulosa y que ante las condiciones climáticas de la zona sur del país, altos vientos temporales, producen, ¿cierto?, muchas fallas por caída de árboles y ramas, y esa ha sido la principal causa de interrupción de suministro en el caso de las cooperativas. También destacar que las redes de distribución son radiales, no tenemos enmayamientos para traspaso de carga, eso también es una dificultad para mejorar la calidad de servicio. Actualmente la normativa nos exige implementar
medición inteligente de los transformadores de distribución, pero en las zonas rurales tenemos la dificultad, a diferencia de las zonas urbanas, de que no tenemos cobertura celular en muchas de las zonas de concesión, o existe cobertura, pero una cobertura que es deficiente y que no cumple con los criterios, ¿cierto?, de cumplir con el 99% del tiempo de comunicación. Eh, y bueno, otros dos temas, otros dos desafíos importantes es el reconocimiento normativo del contexto rural en el país. Esto es un tema que hemos mejorado en los últimos años a nivel de FENACOPEL al trabajar junto con la autoridad en diferentes procesos de modificación normativa. Y uno de esos grandes logros fue incluir la quinta clasificación de densidad, que es la densidad extremadamente baja, para reconocer estas zonas más extremas. Y también otro desafío es trabajar y analizar, y por eso este webinar y el trabajo que hemos en las últimas semanas con ADELAT ha sido importante para revisar otros tipos de reconocimientos tarifarios o incentivos, ¿cierto?, que permitan la innovación en las empresas distribuidoras y especialmente enfocados, ¿cierto?, en lo que es las zonas, ¿cierto?, rurales con baja densidad de clientes. Ahí sí tenemos varios criterios que hay que considerar, no solamente seguir mejorando la calidad de servicio, que es el objetivo principal que nosotros tenemos, sino también ver si esto no influye en un alza en la tarifa de los clientes, especialmente los clientes rurales que son con mayor vulnerabilidad social, y por lo tanto creemos que es importante hacer esa balanza entre inversión y mejorar la calidad de servicio, pero a la vez no cargar con mayores tarifas a nuestros clientes finales, que a la vez son nuestros cooperados y los dueños de las cooperativas. Una de las principales actividades que realizan las cooperativas para ir mejorando la calidad de servicio, específicamente la calidad de suministro, son las actividades de poda y roce de árboles y arbustos en la franja de seguridad de las líneas. Y para eso han habido aumentos importantes en los últimos 5 años para esta actividad. Esto significa en torno al 30% del presupuesto de operación y mantenimiento de las cooperativas. Y esto se enfoca principalmente por el desafío que yo les comentaba anteriormente, de que gran parte de las redes de distribución están en áreas forestales y por lo tanto es la principal causa de los cortes de suministro. El tema es innovar con estas inversiones e incluir tecnologías como los drones, ¿cierto?, para revisar las líneas de distribución junto con inteligencia artificial, poder identificar y priorizar aquellas zonas que necesitan estas actividades de poda y roce específicamente. En cuanto a los indicadores, acá en Chile la exigencia de los indicadores globales se utiliza el SAIDI y el SAIFI. Acá en esta gráfica tenemos el SAIDI y SAIFI interno para todas las comunas de las cooperativas de FENACOPEL. Esta exigencia es por par comuna empresa, entonces se exige por comuna y podemos observar que en el caso del SAIFI, con todas estas campañas de poder roce y otras actividades, todas las comunas estarían cumpliendo con el límite normativo, que es de 8 unidades de frecuencia para el SAIFI interno, en el caso de las comunas con densidad extremadamente baja, que son casi todas las comunas de las cooperativas. Y en el caso del SAIDI tenemos un límite normativo de 14 horas, por lo menos hasta el 2026, y en este caso, por más que la mayoría de las comunas están cumpliendo, tenemos ciertas comunas que están muy por sobre el límite exigido y por lo tanto estarían incumpliendo con la normativa vigente. A pesar de eso, en promedio tenemos un SAIDI de 5,88 horas y un SAIFI de 2,11. Esto es un promedio por comuna. Con esta gráfica, ¿cierto?, se estaría cumpliendo la normativa en el 90% de los pares comuna-empresa, y esto se ve reflejado en el último ranking de calidad de servicio, que acá en Chile lo elabora la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que posiciona a las empresas distribuidoras de acuerdo a una nota, ¿cierto?, que es calculada en base a los índices de calidad de suministro
a las encuestas de satisfacción de clientes y a indicadores de reclamo. En este sentido, dentro del ranking hay 5 cooperativas de las 7 que están dentro de las 10 mejores empresas distribuidoras según este ranking. A pesar de estos buenos resultados, para nosotros no basta, ¿cierto? Porque aquí solamente estamos incluyendo interrupciones internas, no estamos incluyendo interrupciones en transmisión o en generación, o tampoco interrupciones por desconexiones preventivas, fuerza mayor, ¿cierto? Entonces, el cliente no ve esa diferencia entre interrupción interna, interrupción externa o fuerza mayor. Para el cliente, ¿cierto? Todas las interrupciones son igual de perjudiciales. Entonces, nuestro objetivo es seguir mejorando estos indicadores, pero enfocarnos no solamente en lo que es SAIDI y SAIF interno, sino también las otras causas. Y en esos temas, ¿cierto? Es interesante hablar sobre la resiliencia de las redes para especialmente catástrofes naturales que son impredecibles, como temporales, tornados incluso, o incendios forestales, en el caso de Chile. Dentro de las conclusiones del documento que se compartió, ¿cierto? Y que trabajamos también junto con ADELAT, queremos resaltar 3 puntos en particular. Uno, que es establecer metas alcanzables y adaptables al contexto de cada zona, y hay especial énfasis, ¿cierto?, a las zonas rurales, ¿cierto?, que consideramos importantes dentro de las conclusiones. El segundo es desarrollar una regulación que acelere el despliegue de la medición avanzada en las redes de distribución. Nosotros creemos que la medición inteligente va a ser fundamental para, bueno, monitorear y operar las redes de distribución con mayor eficiencia y también para poder integrar los recursos energéticos distribuidos como la generación residencial. Entonces, y creemos que para esto tiene que considerarse también el contexto de las zonas rurales, no solamente a nivel de exigencias técnicas, sino también como a través de la inversión necesaria para que podamos levantar una infraestructura de comunicaciones, ¿cierto? De telecomunicaciones que permita transmitir la información de los medidores inteligentes en aquellas zonas donde no hay señal o no hay comunicación celular. Y finalmente, bueno, un tercer tema que nosotros consideramos relevante es incorporar criterios de resiliencia en los esquemas de remuneración e incentivos, especialmente por el contexto del cambio climático, donde hemos visto también acá en Chile un aumento en la frecuencia y en la intensidad de diferentes fenómenos climatológicos como las lluvias temporales, incendios forestales también, especialmente en zonas rurales. Y finalmente nuestra conclusión y nuestro mensaje es que, ya sea en Chile, en cualquier país, ¿cierto?, que siempre ante cualquier cambio normativo, con la autoridad, ¿cierto?, donde haya participación también con el mundo privado, siempre pensar también, tener una mirada respecto al contexto y al impacto que puede producir esos cambios normativos en las zonas rurales y en las zonas aisladas. Creemos que ese es nuestro mensaje y esa es nuestra tarea también como FENACOPEL acá en Chile, de conversar constantemente con la autoridad para que desde la capital, desde Santiago, se tenga una mirada y se tenga en contexto esta realidad de las zonas rurales para cualquier cambio normativo y cualquier modificación en la regulación vigente. Ese es nuestro mensaje, es nuestro objetivo como FENACOPEL, y esa es la presentación que les tenía para este webinar. Así que muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier consulta que podamos responder, ya sea en este webinar o posteriormente por escrito o por correo. Muchas gracias, Alfredo. Hay muchos desafios en FENACOPEL, así como Energisa, y creo que esa es una característica de los países de Latinoamérica debido a su geografía muy especial, ¿no? Bueno, ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre tecnología. Yo voy a presentar nuestro cuarto panelista, que es Bruno Iwamoto. Bruno é diretor de Latin American Business da SEC Electric Company.
O Bruno é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV, com quase 20 anos de experiência na indústria do setor elétrico, participando em grandes projetos, principalmente em automação e proteção de redes aéreas e subterrâneas, e nos últimos 5 anos, à frente dos negócios da SC Electric Company para a América Latina. Bruno, é um prazer estar aqui com você. Já tivemos em outras ocasiões também, né? Sim, sim. Não, o prazer é meu, Alessandro. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando aí do painel junto com os colegas aí mais que qualificados da Energisa, da Fenacopel. E gostaria de parabenizar a Delate, você e sua equipe pela organização de uma série de eventos aí com conteúdo bastante interessante e relevante para o setor elétrico. Muito obrigada, Bruno. Estamos juntos. Uhum. Esse webinar é feito por todos nós, né? Esse aqui é o bacana também, né? Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a América Latina, de uma forma geral, né? A pergunta que eu tenho para te fazer é do ponto de vista dos países da América Latina, onde a SIC atua, que novas soluções tecnológicas considera relevantes para a melhoria da qualidade de distribuição? Bem, Alessandra, é uma pergunta interessante. A gente, trabalhando do lado da indústria e da desenvolvimento de soluções, né, para o setor elétrico, a gente vê uma série de diferentes ambientes regulatórios ali, bem como o Roberto comentou no início da apresentação. A SC, ela vê a necessidade das redes elétricas, da distribuição, uma maior qualidade, uma maior confiabilidade, uma maior segurança, e para isso é necessário soluções de proteção, de manobra, de segmentação, soluções que possam ser de trabalhar de maneira sistêmica e que possam operar aí com ou independente de comunicação, como a gente viu agora no caso do Alfredo. Também a comunicação ela, às vezes pode estar inacessível para alguns pontos da rede, e também é algo que a gente tem que considerar essa independência da comunicação para deixar uma rede mais resiliente. Eu trago aqui também incluo na minha apresentação, gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns dados mais sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. Então, acredito que vocês estejam conseguindo ver aqui. Inicio rapidamente aqui sobre a SC Electric Company. A SC é uma empresa americana, já com mais de 110 anos de história e mais de 25 anos com operações na América Latina, escritórios no Brasil, escritórios no México, e tradicionalmente sua história vem de inovação para desenvolver soluções para as redes elétricas. E o nosso foco tem sido bastante a distribuição, a melhora da qualidade na distribuição, justamente porque a gente entende onde está havendo uma maior revolução nessa transição energética. A distribuição necessita aí ser bastante confiável para suportar todas essas tecnologias e novidades que estão sendo desenvolvidas. Vou falar aqui sobre 3 pontos, começando sobre o overview regulatório, não tão profundo quanto o Rodrigo e o Roberto já comentaram, algo mais específico sobre as métricas, né, utilizadas, as redes de distribuição, como a gente entende e a gente atua para o desenvolvimento de soluções, e algumas experiências que a gente teve tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Bem, na questão regulatória, assim, existem as métricas, já foi bastante comentado aí pelos colegas, né? Existe já tradicionalmente métricas estabelecidas internacionalmente, e o Brasil, a América Latina, os outros países seguem basicamente aquele guia do I3E 1366, onde tem especificados as principais métricas, como o SAIDI e o SAIF. No Brasil significa o DEC-FEC. Você considera também os dias críticos para fazer o expurgo e a consideração para a gestão. Existe também uma métrica de momentâneos. Então, são métricas ali que consideram o sistema, ela tem uma avaliação mais voltada para o sistema, métricas globais, métricas que levam em consideração as médias e também a duração das interrupções, desde momentâneo, curta duração,
típico, interrupções podem ser superiores a 1, 3 ou 5 minutos e as de longa duração, né? Então, as métricas dos países da América Latina têm girado em torno dessas três, dependendo do país, uma necessidade de monitorar, outras reportarem, controlarem, como é o caso do Brasil, né? O que a gente tem visto é a métrica, como inclusive o Rodrigo comentou, sair da visão sistêmica e global e ela seguir para uma visão mais de conjuntos elétricos ou de consumidores, né? Então, existem algumas métricas já que são, diria, monitoradas e reportadas, principalmente nos Estados Unidos, em algumas empresas elétricas dos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália. Então, ele já tem esses cálculos, monitoramento de interrupções e com isso você tem uma proporção entre consumidores ou conjunto elétricos afetados, dividido pelo conjunto total, né? Então você consegue ter uma maior granularidade das informações e identificar os pontos de melhoria no sistema. Então isso é o que a gente tem visto acontecendo em vários países, essa tendência de sair da métrica global indo para métricas mais de conjuntos ou consumidores específicos, né? E também existe uma visão de futuro é que com essa informação mais específica, mais granular, seja possível buscar também identificar as interrupções momentâneas, ou seja, para cada interrupção que existe no sistema, se identificar os consumidores afetados, e se foi momentâneo ou não, porque para o consumidor em si não tem essa distinção, né? Ele é afetado de qualquer maneira. É claro que toda essa realidade tem que ser levada em consideração a geografia, o ambiente regulatório, a questão do histórico das empresas, mas em linhas gerais é uma visão de futuro que a gente tem percebido nos territórios que a SCC atua. O segundo ponto aqui, já indo para a questão da rede de distribuição, é um tema bem amplo. A SCC trata de identificar ou segregar ali a parte do sistema entre a subestação e o transformador, o medidor do cliente final. Então a gente foca muito na rede em si, com os alimentadores aéreos, e que tem uma fundamental importância, porque grande parte das redes de distribuição são aéreas, e ela carrega uma quantidade de energia importante, e pode impactar significativamente na qualidade do serviço, né? Então, ela tem um principal atuação aqui dentro das redes de distribuição. A gente tem também as derivações, elas podem ser aéreas ou subterrâneas. Mais comumente, claro, as derivações aéreas, seja elas monofásicas, trifásicas, bifásicas, e no Brasil e na América Latina, por ter essa característica bastante rural, então acaba sendo com baixa densidade, mas com grande área. Isso tem todas as implicações de custo e tempo de atendimento. E também a gente pode identificar ali os alimentadores subterrâneos, onde em centros urbanos, em centros históricos ou em cidades planejadas, Rio de Janeiro, Brasília, você tem uma maior extensão, e ali traz consigo uma maior confiabilidade, permite uma maior personalização das soluções, etc. Então, nós vemos que para melhora da qualidade do serviço como um todo, o ideal seria identificar e trabalhar com soluções para esses três áreas que eu trago aqui: alimentadores aéreos, subterrâneos e as derivações. A SCC tem participado em vários projetos com a Energisa, com várias outras empresas elétricas da região, mas eu trago aqui um caso que a gente trabalhou com a Copel, onde, dentre esses pontos da rede, foi identificado uma possibilidade de atuação na derivação, naquela área onde você tem derivações com menores cargas, tanto para o urbano quanto para o rural, e ali foi identificado que seria uma área de atuação para melhora de indicadores, para cumprimento de metas e melhora da qualidade de serviço, bem como redução de custo operacional e uma série de outros fatores que fizeram parte do programa. Então, nesse programa, em específico, foram utilizados, nesse caso, alguns religadores da SCC, outros sistemas adicionais,
E num programa que se iniciou em 2016, 2017, ele permitiu aí uma redução no DEC, que é o SAIDI internacionalmente, né, de aproximadamente 45 minutos, com um payback bastante interessante, porque você tendo essas distâncias maiores nas redes rurais ou semi-urbanas, é uma conta direta ali na redução do custo, evitando envio de equipes para campo, né? E no total, até alguns anos atrás, o cálculo foi que em torno de 5,5 milhões de consumidores horas interrompidas foram evitados com esse programa, olhando bastante para as derivações da rede de distribuição. A segunda experiência que eu trago aqui foi com uma empresa nos Estados Unidos, ali no sul dos Estados Unidos, na Flórida, onde ela iniciou com os programas, digamos, mais tradicionais de confiabilidade, olhando muito para o SAIDI, para o SAIF, para os momentâneos também, e ela se tornou uma empresa benchmark no mercado, né? Então, ela focou aqui já de maneira mais sistêmica, não somente nas derivações, mas também nos seus alimentadores aéreos, subterrâneos e derivações, de uma maneira como um todo. Então, foi possível, com esse olhar e com um programa mais amplo, atingir uma melhora significativa. Acredito que o Roberto comentou no início do vídeo que internacionalmente as métricas estão em minutos, enquanto a América Latina a gente conta em horas ainda, e foi esse o caso, né? Que saiu de 83 minutos para 45 minutos, com um programa sistêmico de melhora com mais tecnologia e melhora de indicador. Mas esse caso aqui também na Flórida, ela tinha esse olhar já nas métricas do consumidor, que seria similar ou equivalente às métricas aqui dos conjuntos elétricos. Então, lá existem os indicadores CM e CEMM, onde CM3, CM5 ou 8 são a porcentagem de consumidores, do total de consumidores que experimentaram aí mais de 3 horas, mais de 5 horas ou mais de 8 horas de interrupções no ano. Então, com isso, a Flórida teve uma maior granularidade e foi possível perceber uma melhora drástica aqui na qualidade do serviço, de maneira na perspectiva do consumidor mesmo, não somente da perspectiva média ou sistêmica. Então, eu acho que essa visão, essa nova maneira de enxergar também pode trazer aí insights e permitir programas que atuem para melhorar a satisfação do cliente. Aqui, já caminhando para o final, aqui o resumo que eu gostaria de trazer e a conclusão é que a qualidade da distribuição, né, continua sendo essencial. Na verdade, ela acaba sendo mais essencial atualmente, devido a que a transição energética está acontecendo muito forte na distribuição. Então, geração distribuída, eletrificação da economia, veículos elétricos, ela tem exigido da rede de distribuição de média tensão, principalmente, uma maior continuidade, uma maior confiabilidade, resiliência, sempre pensando na segurança, e porque sem essa confiabilidade da rede, sem a continuidade de fornecimento de energia, não existe transição energética e nem todos os benefícios sociais, econômicos que a transição energética pode trazer para a sociedade, né? Então, aqui essa é a minha conclusão. Agradeço de novo, Alessandra, e fico à disposição para eventuais dúvidas ou comentários. Bruno, muitíssimo obrigada. Foi ótimo finalizar com a tua apresentação, porque dá uma visão geral, não só da América Latina, mas também da experiência dos Estados Unidos, né? Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos panelistas, as análises foram ótimas, o material excelente. E eu tenho certeza que todos aprendemos muito na manhã de hoje, ou na tarde, dependendo do fuso horário. Eu quero agradecer também aos participantes do nosso webinar, dizer que se tiverem dúvidas, comentários, a gente vai continuar mantendo contato. E também agradecer a equipe da Delate, que fez esse webinar acontecer, a Romina, a Lucia, ao Roberto, uma equipe pequena, mas muito ativa.
E no mais, estamos juntos e aguardamos vocês nos nossos próximos eventos. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias.